Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou começar a mostrar os comandos que são agrupados na categoria de DML, que seria a linguagem de manipulação de dados. Aí nesse vídeo eu vou mostrar o comando insert. Para que serve o comando insert? Uma vez que nós temos o nosso banco de dados e as tabelas já criadas, nós podemos inserir informações nessas tabelas. Assim, o comando insert é responsável por inserir registros nessas tabelas. Então, é a partir daí que nós vamos começar a armazenar informações no banco de dados. Até o momento, nós estávamos fazendo o quê? Apenas a criação da parte estrutural do nosso banco. Então, eu vou continuar com o nosso exemplo do cenário de locadora. Como vocês podem observar, eu tenho aqui o diagrama que representa o esquema do banco de dados. E para ilustrar o comando insert, eu vou inserir informações na tabela categoria, tabela filme e tabela fita. Eu já estou aqui com o Postgre aberto e no momento eu ainda não tenho o banco de dados locadora. Como que eu vou fazer para criá-lo? Então aqui, botão direito em cima de Database, Create Database. E aqui em locadora, vou clicar com o botão direito, Query Tool. Eu vou abrir aqui a minha área de trabalho para eu executar comandos SQL. Eu estou aqui na minha área de trabalho, todo o script de criação das tabelas desse banco locador. Então eu vou executar apenas uma vez. Eu tenho o retorno aqui, mensagem de sucesso. Vou apagar esse conteúdo. Eu vou deixar o script de criação dessas tabelas na descrição do vídeo. Então, primeira coisa, como é que funciona o comando insert? Eu tenho esse formato aqui, ó. Insert, into, nome da tabela, quais colunas eu quero inserir, values, os valores referentes às colunas que eu citei. Então, eu vou trabalhar primeiro com a tabela categoria. A tabela categoria tem três campos: ID, nome e descrição. A coluna ID foi criada como tipo serial, então isso significa que eu não preciso deixar de forma explícita um valor para essa coluna. Esse valor vai ser gerado automaticamente. Então aqui eu vou informar apenas valores para a coluna nome e para a coluna descrição. E qual que é a tabela que eu estou manipulando? É a tabela categoria. Então aqui vai ser o nome, vai ser a categoria, vai ser um filme, são os filmes de terror, descrição, filmes de terror. As colunas nome e descrição são do tipo texto, são colunas com valores textuais. Aqui na linguagem SQL eu delimito a minha string com aspas simples. Então existem algumas linguagens de programação que utilizam aspas duplas, então não confunda aí os delimitadores de string. Eu vou selecionar aqui e executar uma vez. Então eu tive a mensagem de sucesso aqui embaixo, consegui inserir um registro. E como que eu faço para verificar se esse registro está na minha tabela? Eu já vou deixar um comando adiantado, que é o comando select. Nos próximos vídeos vamos estudá-lo com mais detalhe, mas até o momento eu posso fazer isso daqui para exibir os registros da minha tabela. Então, executando, eu consigo ver aqui embaixo a relação de registros da tabela categoria. Então, a coluna ID tem o valor 1, o nome é um filme de terror, descrição filmes de terror. Vou inserir mais outra categoria. Percebam que a coluna descrição ela é opcional. Então eu posso fazer o quê? Inserir apenas informações onde eu tenho valores marcados como obrigatório. Então aqui eu vou ter drama. Então aqui, como eu estou listando apenas uma coluna, eu tenho que listar apenas um valor. Então sempre o que for listado aqui tem que estar de acordo com a relação de valores e na ordem em que foi definida. Vou inserir. Agora eu vou executar novamente. Então, como eu não informei valor para a descrição na categoria de drama, a descrição está com valor null.
Então, null significa o quê? É o valor vazio, é a ausência de valor. Uma observação importante é a seguinte: se eu executar esse comando uma vez, essa informação já fica armazenada no nosso banco de dados. Então, o que isso vai significar? Se eu desligar o computador, abrir ou fechar o pgadmin, essa informação fica gravada em disco. Então, em um banco de dados que vamos utilizar para a produção, não precisa ficar toda vez criando toda essa estrutura e ficar armazenando essas informações. Basta fazer isso uma vez. Só para demonstrar, se por acidente eu executar de novo o comando aqui da linha 3, eu vou ter duas categorias com o mesmo nome. Então a gente tem que tomar esse cuidado para não ficar executando o mesmo comando várias vezes, né? Isso pode dar um impacto negativo no nosso banco de dados. Agora no próximo exemplo, eu vou inserir valor na tabela filme. Vou inserir um filme da categoria de terror. Então fica insert into, nome da tabela, relação de colunas. Eu tenho que informar o ID da categoria, o título do filme, a descrição eu vou até pular, já que é o campo opcional, não vou colocar. Duração, valor, locação e lançamento. Eu vou dividir o comando aqui em duas linhas, senão não tem problema na hora de executar. Categoria ID. Eu quero inserir um filme de terror. Então, qual que é o código para filme de terror? É o código 1. O título. Vou pôr aqui Hereditário, por exemplo. Duração. É um valor inteiro, que refere à quantidade de minutos. Então, vou colocar qualquer valor, 145 minutos. Então, valores numerais não precisa dar aspas simples. No mercado, vamos supor que o Blu-ray dele está em R$40. O valor da locação é R$ 5,50. Detalhe aqui, separador de casas decimais, nós usamos o ponto. E é lançamento? Vou pôr falso. Então, para executar o comando, eu vou selecionar essas duas linhas e disparar. Aqui eu vou fazer agora o select na tabela filme, só para exibir o que foi inserido. Então eu tenho aqui toda a informação que foi inserida. Então perceba que eu não informei o valor da chave primária, que é o ID do filme, por quê? Porque ele foi definido como campo serial, mas a categoria ID é um valor que eu tenho que informar, porque ele é do tipo integer, não foi criado como serial. Mesma coisa eu posso fazer para a fita. Então vou inserir uma fita. Fita eu tenho o ID, que é serial, então não vou informar. É uma fita de qual filme? Então é uma fita do filme Hereditário, então é uma fita que vai ter o filme ID com código 1. Descrição, eu vou colocar fita em estado de conservação. E a data da compra? Data da compra é do tipo date. Vou colocar ano, o mês e o dia. Vou colocar 2019. Então vamos supor que nós compramos esse exemplar do filme em 25 de outubro de 2019. Vamos ver como é que nosso registro ficou gravado. Eu tenho aqui um exemplar, né, de qual filme? Do filme de código 1. A descrição, fita em estado de conservação, e a data da compra foi aqui, dia 25 de outubro de 2019. Então, se eu quisesse fazer o acréscimo de mais registros, eu poderia ficar disparando esses comandos insert. Então, só para finalizar, o comando insert ele é bem tranquilo de ser memorizado. Qual que é a sintaxe dele? É insert into, nome da tabela, depois a lista de colunas que eu quero manipular, depois eu coloco values e entre parênteses a relação de valores que tem que corresponder a
lista de colunas que eu defini anteriormente. Tudo bem? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.